amém. Bom dia para todos, pode sentar. Tá? Vou estar liberando o pessoal do louvor aqui também, tá? E hoje não, eu estive na semana aqui, quarta-feira, tá? Ouvindo a palestra da Ilona, tá? Ela sempre falou um pouquinho sobre o povo judeu, tá? E o que aconteceu conosco, com os cristãos, tá? E ela fez uma apresentação falando sobre Israel, e uma coisa importante que a gente tem que se lembrar: Jesus, na verdade, ele veio para Israel, primeiramente para Israel. Quando nós ouvimos ali que foram 3.000 convertidos, aquelas pessoas que se converteram eram israelitas, eram judeus. E aí, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, essa salvação se estendeu até nós. E hoje nós temos acesso à salvação. Glória a Deus por causa desse plano maravilhoso. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse plano hoje. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Tá? A minha esposa falou assim: Rui, ela fala Benzinho, né? Benzinho, quanto versículo você vai falar hoje? Falei, é verdade, tem um monte de versículo. Quem recebeu ali até levou um susto ali, porque eu quero ver se eu consigo ensinar alguma coisa. Mas eu não quero que vocês fiquem cansados. Se vocês ficarem cansados, levanta a mão e fala, Rui, já não deu aí, tá? Então, foi muito bom. Mas também eu quero agradecer pelo Samuel. Samuel fez uma introdução semana passada, falando sobre a questão da nuvem, da direção que a nuvem dava, e hoje nós temos o Espírito Santo que nos dá a direção. Queremos poder escutar um pouquinho sobre isso também. Tá? Então, nós temos aqui grandes oportunidades de estarmos aprendendo, e eu quero ver se eu consigo acrescentar alguma coisa para vocês. E eu quero contar também um pouco da minha vida prática, tá? Porque falar só e contar da palavra e não ter o lado prático é um pouco difícil. Eu também vou fazer exercício com vocês, se vocês me permitirem, tá? Então, vamos lá. Tá? Eu quero agradecer também ao Gabriel e a Elisete, que o pastor Gabriel, o pastor Elisete, que me permitiram estar aqui, né? Não é fácil liberar a palavra para mim, de repente eu falo o que eu não devo, então, vamos lá, tá? E eu quero trazer a palavra dessa semana, tá? Eu quero trazer uma palavra que se chama abençoando nações, tá? E eu quero explicar por que disso, tá? A Ilona trouxe a palavra sobre Israel. Ela falou de 2 videiras, tá? Uma videira é Israel e a outra videira são os gentios, são as demais nações, tá? A ênfase que ela deu foi muito sobre Israel. Por quê? Porque muitas nações não têm dado valor a Israel. E Israel, a palavra de salvação foi dada a Israel para que ela seja também a igreja de Cristo. E essa igreja, na verdade, é formada por 2 nações: Israel e os gentios. Mas nós somos uma igreja de gentios. Então eu quero falar sobre gentios. Tá? Quero falar sobre como é que as nações podem ser abençoadas. Israel nos abençoou com certeza, porque os primeiros apóstolos, eles eram judeus. As primeiras igrejas, quem estavam nas primeiras igrejas? Eram os judeus. Tá? Então a palavra que nós aprendemos veio de onde? Veio desse povo maravilhoso. Que trouxe a palavra de Deus. Tá? E uma das coisas que a Ilona disse, ela disse o seguinte, que o Velho Testamento está revelado no Novo. Quer dizer, o Velho Testamento está presente no Novo Testamento. Nós fazemos parte do Novo Testamento. Mas também tem outra coisa. Ela diz que o Novo Testamento está presente no Velho. E eu quero conversar um pouco com vocês sobre essas questões, tá? Quando a gente fala de abençoadores, parece uma coisa distante. Então vamos trazer para o nosso tempo presente, tá? Vamos olhar pessoas abençoadores. Nós vamos pensar em nós como pessoas abençoadores, tá? Então vamos tentar pensar na primeira pessoa para a gente estar falando sobre isso. E eu escolhi uma pessoa para falar sobre isso. Eu escolhi a vida de Jacó para falar sobre abençoadores. Primeiro, eu não vou dizer que os abençoadores só têm essas características, mas eu escolhi 8 características de Jacó para falar sobre ser abençoador. Tá? Não se limita nesses 8, tem outros mais, tá? Só para que vocês possam ter ciência de que isso aqui não é um limite, isso aqui é só uma referência. Tá?
Eu queria começar falando sobre uma característica de Jacó. Jacó, ele valorizava o que ele é. Tá? Então, o primeiro texto, quem tiver disposição aí, pode pegar, vai ser o livro de Gênesis, eu vou começar ali no capítulo 25. Eu procurei seguir uma ordem, então vocês não vão ter que ficar correndo de um lado para o outro da Bíblia. Tá? Mas vamos começar vendo ali em Gênesis 25, do versículo 29 a 34. Tá? Ele diz assim, tá? Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú, irmão de Jacó, acho que não preciso contar a história deles, mas se precisar eu vou acrescentando. Tá? Esaú chegou faminto. Tá? Eu imagino que eles eram bem jovens nessa época. Voltando do campo, e pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Esse horário ainda não, né? Estou faminto, por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú, estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu, jure primeiro. Ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então, Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim, Esaú desprezou seu direito de filho mais velho. Por que para Jacó era importante ter o direito da primogenitura? Vocês lembram que quando os dois nasceram, quem nasceu primeiro foi Esaú. Tá? E Jacó veio segurando o pé de Esaú e nasceu. Tá? Quem era o filho mais velho? Esaú. Ele tinha o direito da primogenitura. Tá? Mas Jacó sabia o valor que tinha ser o primogênito. Ele deu valor sobre isso. E eu queria pegar um texto. Agora, correndo, talvez vocês saibam de cor, João 1,12. Tá? João 1,12, ele diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, no nome de Jesus. Tá? Essa é uma posição que nós como cristãos temos. Tá? Nós podemos ter uma posição, eu sou filho de Deus. Tá? Jacó sabia quem ele era. Tá? A partir daquele momento, ele era o filho mais velho. Por quê? Porque seu irmão deu esse direito a ele. Nós também. Sabe quando? Quando Jesus Cristo morreu na cruz por nós. Tá? Jesus, nos deu o direito o quê? De nos tornarmos filhos de Deus. Tá? E quando nós nos tornamos filhos de Deus? Quando nós aceitamos a Cristo Jesus. Tá? Quando nós aceitamos a Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos. E nós temos que lembrar isso. Para que a gente possa pensar em abençoar nações, nós temos que ter convicção daquilo que nós somos. O que nós somos? Filhos de Deus. Filhos de Deus. E essa convicção tem que ser forte. Tá? Por isso que Jacó, quando ele falou assim, eu quero ser o filho mais velho, ele sabia do valor disso. E nós também temos que saber o valor de sermos filhos de Deus. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles não eram uma nação. E Deus os tornou uma nação. Como? Na caminhada deles por 40 anos no Egito, no deserto. Deus os tornou uma nação, fazendo com que eles entendessem a posição deles que tinham diante de Deus. Quando nós nos tornamos filhos, nós temos que entender essa posição. Eu vou contar uma coisa que, para mim, quando conheci a Cristo, quando entendi o amor de Cristo, fez muita diferença. Tá? Eu não sei porquê. Quando eu era pequeno, eu achava que os meus pais não eram os meus pais. Eu ficava imaginando o dia que alguém chegaria na minha casa e me dissesse, Rui,
você é meu filho. Porque parece que os meus pais não eram os meus pais. Quando conheci Jesus, eu entendi essa diferença. Na verdade, os meus pais eram os meus pais naturais. Mas Deus tinha reservado uma coisa maior, que é ser filho dele. E aí eu entendi também o amor dos meus pais. Entendi a dificuldade que eles tinham em transmitir o amor deles e eu não entender e não receber esse amor. No momento que eu entendi que eu também era filho de Deus, eu comecei a entender o amor dos meus pais e entendi que eles são os meus pais naturais, mas o meu Deus é o meu Deus, Ele é o meu Pai. Glória a Deus. Então, essa foi uma experiência muito forte para mim, e isso marcou para mim. Então, eu quero contar um pouquinho disso também. Essa é uma questão importante, nós sabermos a nossa posição de filhos de Deus. Então, abençoadores. Outra característica bem importante, vou pegar Gênesis 28, 7. Quem quiser acompanhar. Esaú também soube que Jacó obedecera a seu pai e sua mãe e fora para Padã Arã. Aqui eu quero contar um pouco a história, porque se você ler todo ia ficar um pouco longo, Esaú tinha se casado com 2 mulheres hititas, da região da terra ali. E tanto Isaac quanto Rebeca ficaram muito tristes. Por quê? Porque essas mulheres não serviam a Deus. Elas, na verdade, desviavam Esaú. E quando Esaú soube que Jacó obedeceu à instrução dos pais, Esaú, na verdade, ficou mais bravo ainda. Sabe o que ele fez? Foi lá e casou com outra mulher. Agora com uma cananeia. Uau! Ele ouve que seu irmão obedeceu a seu pai. O que ele faz? Vai lá e causa mais uma desobediência. E uma das coisas que Deus mais se agrada é quando nós o obedecemos. Essa é uma característica daqueles que abençoam. Eles são obedientes. Eles obedecem à palavra de Deus. Quando o povo de Israel saiu do Egito, uma das coisas que mais Moisés insistia era: obedeçam a palavra de Deus, obedeçam a palavra de Deus, obedeçam a palavra de Deus, obedeçam os mandamentos que eu estou dando, obedeçam os mandamentos que Deus está dando, obedeçam. E esse é o verbo que eu acho que deve existir em nós cristãos. Obedecemos a palavra. E aqui nós vemos a atitude de um que obedeceu, Jacó, e o outro que, pelo contrário, fez o oposto. Foi e ainda casou com mais uma mulher. Quer dizer, ele estava com 3 mulheres, longe da vontade dos seus pais. Aqui às vezes eu entendo o que Deus quis fazer com aquela situação. Talvez Jacó fosse para ser, talvez Esaú fosse aquele que fosse para ser o primogênito mesmo. Mas esse homem pensava nele. Ele era muito egoísta. Quando deu fome, foi lá e quis trocar por um prato de lentilhas. Quando quis se casar, foi assim, pegar as mulheres que estavam aí sem seguir a instrução dos seus pais. Outra característica de Jacó, Então lemos 2 aqui, vamos para o terceiro, Jacó teve um encontro pessoal com Deus. Esse texto é um pouco mais longo, Gênesis 28, 12 a 15. Ele diz assim: Jacó teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alçava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai, Abraão, o Deus de Isaque. Darei a você
e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Ele estava fugindo ali, ele estava saindo junto ali de Isaac, fugindo de Esaú, indo para Padã Arã. Tá? E ele diz, darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, norte e sul. E Deus disse assim, todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá. E eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Deus não ia deixar Jacó enquanto ele não fizesse o que ele prometeu. Queria pegar um gancho aqui. Tá? Quando eu falei da Ilona, e a Ilona falou do povo de Israel, falou sobre Israel, tá? O que aconteceu com Israel quando Jesus veio? Quem era o povo escolhido de Deus até Jesus chegar? Israel. Depois dele, quem faz parte da descendência de Jacó? Nós. É isso? Somos nós, é isso mesmo. Somos nós. Nós fazemos parte da descendência de Jacó, como herança. Por quê? Porque agora nós somos filhos de Deus. E essa promessa que Deus fez a Jacó, ela se estende a nós, a cada um de vocês aqui. Significa o seguinte, que há uma missão para cada um de vocês. Abençoar nações. Então, Jacó teve um encontro pessoal com Deus. E muitos de nós temos. Eu tive o meu encontro pessoal com Deus. No dia que eu tive o encontro pessoal com Deus, não foi a única vez, mas a primeira vez que eu tive o encontro, aquilo mudou minha vida. Jacó ainda não tinha tido uma experiência com Deus. Jacó ainda não havia tido uma experiência pessoal com Deus. Ele conhecia Deus por quê? Por causa do seu pai, por causa do seu avô, mas ele não havia tido. E quando ele estava fugindo, quando se deitou, Jacó teve uma experiência pessoal com Deus. E muitos de nós temos tido essa experiência, e às vezes nós não damos valor para ela. Nós achamos, eu acho que foi alguma coisa. Não, Deus fala com cada um de vocês. Tá? Deus fala com cada um de vocês. É que muitas vezes nós estamos atentos para outras coisas e não damos valor ao que Deus fala conosco. Ele chama você pelo seu nome, chama você de forma individual, chama de forma especial. Tá? E se Ele não te chamou, busque isso de todo o coração. Então Deus prometeu a Jacó, tá? Os seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Todos os povos serão abençoados por vocês aqui. Amém? Amém. Todos os povos. Deus deu essa instrução a nós. Por isso que eu estou colocando ele. Outra característica de Jacó. Quarta característica. Gênesis 28, 22. Ele diz assim: e essa pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente darei o dízimo. Uau, essa é outra característica de Jacó. Ele dava o dízimo. Tá? Por que ele dava o dízimo? Quem chegou e disse para Jacó, dá o dízimo? Por que ele quis dar o dízimo? Porque ele lembrou-se daquilo que ele aprendeu do seu pai sobre seu avô, Abraão. Abraão, em Gênesis 14, 20, ele dá o dízimo. Ele diz assim: e bendito seja o Deus Altíssimo que
entregou seus inimigos em suas mãos, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. O que é dar o dízimo? Dar o dízimo é reconhecer quem Deus é. Porque todas as coisas que nós temos pertencem a quem? Pertence a Deus. Quando nós damos o dízimo, nós fazemos uma celebração, reconhecemos quem Deus é. Jacó dava o dízimo. Por quê? Porque ele reconhecia quem Deus é. Foi depois do encontro pessoal, Jacó falou assim, uau, eu tenho um Deus. E esse Deus é o mesmo Deus que falou com meu pai, falou com o meu avô, falou com Abraão. Por isso ele deu o dízimo. Por quê? Porque ele reconhece quem Deus é. Então, quando nós fazemos os dízimos, nós estamos declarando quem Deus é. Então, foram 4 características. Essa quinta aqui, eu vou pedir ajuda de vocês, tá? Eu vou ler aqui, tá? Então, o primeiro aqui que a gente já falou, tá? Jacó, ele entende quem ele é, ele valoriza quem ele é. O segundo, ele é obediente. Terceiro, ele teve um encontro pessoal com Deus. Quarto, ele dá o dízimo. Eu falei 8, né? Estamos na metade aqui, tá? Quinto, tá? Ele é diligente, ele faz com excelência. Vamos ler Gênesis 29, 7, 8. Ele chega assim, ele chega a Padã Arã e vê alguns pastores parados ali com as ovelhas. E ele chega assim para os pastores e fala assim, olha, o sol ainda vai alto. E na hora de recolher os rebanhos, né? Os rebanhos estavam lá parados, né? Deem de beber às ovelhas e levem-nas de volta ao pasto. Mas o que os pastores responderam, aqueles pastores? Eles disseram, não podemos. Enquanto os rebanhos não se agruparem e a pedra não for removida da boca do poço, só então daremos de beber às ovelhas. O que aqueles pastores estavam fazendo? Alguém sabe? O que aqueles pastores estavam fazendo? Eu vou ser bem transparente. Matando o tempo. Eram uns vagabundos. Não é? Estavam matando o tempo. Por quê? Porque eles podiam lá tirar pedra, não podiam? E dar de beber às ovelhas, não podiam? Depois não podiam pegar aquelas ovelhas e levar para passar? O que ia acontecer se vocês fizessem isso com as ovelhas? Elas iam ficar mais reconstruídas, mais gordinhas, né? Não que nem eu como bem, tá? Minha esposa cozinha muito bem, eu sou magro por natureza, tá? Mas, tá? Eles podiam fazer aquelas ovelhas se alimentarem. O que ia acontecer com aquelas ovelhas? Iam valer mais, não iam? Tá? Nós às vezes fazemos isso hoje no trabalho, tá? Tem gente que está lá trabalhando e está lá com o WhatsApp, né? Olhando. Ou pegando a internet no horário de trabalho, né? Que a gente trabalha ali. E estou acessando uma coisa de interesse meu. Estou vendo lá meus e-mails. Estou vendo os sites que eu quero. E-mail ninguém mais vê, né? Todo mundo vê só o WhatsApp. Está vendo o WhatsApp que tem de mensagem. Escrevendo para as ovelhas, né? Escrevendo para os irmãos, para os amigos aí. No meio do trabalho. É como esses pastores aqui. Eu tenho pouca gente aqui. Vou fazer uma enquete. Vou pedir uma ajuda de vocês. Tá? Vocês permitem? Posso? Posso? Então tá bom. Então, vou fazer o seguinte. Eu queria pedir um favor. Tá? Quem tem menos de 30 anos, levanta a mão. Tem pouca gente, né? Vamos ficar em pé, só para a gente poder ver melhor, porque está tão espalhado. Quem tem menos de 30 pode levantar. Cleves, pode ficar tranquilo que eu vou pedir depois quem tem mais de 30. Pode abaixar a mão aí, tá? Então tá, quem tem mais de 30, são poucos, mas eu queria perguntar o seguinte para vocês, tá? Quem tem menos de 20 anos e está estudando, levanta a mão. Ok, vocês que levantaram a mão, tranquilo, pode continuar com a mão levantada. Quem tem mais de 20 anos
e está fazendo um curso de pós-graduação, um curso de especialização, um curso de capacitação, ou já tem 2 idiomas e fala fluentemente pelo menos 2 idiomas? Levanta a mão. Não, pode continuar levantado quem tem menos de 20 aí, que eu falei, tá? Ok, são poucos. Os outros se sentem, aqueles que estão de mão levantada, continuam levantados, tá? São poucos. Ok, tá? Pode sentar, tá? São poucos. Agora eu vou perguntar o seguinte: quem tem mais de 30 e está ainda apto para trabalhar? Pode levantar a mão. Oh, tem um número maior. Agora eu vou fazer o seguinte, vou pedir para vocês se levantarem. Tá. Queria perguntar o seguinte: quem de vocês está fazendo um curso de pós-graduação, está fazendo um segundo idioma, está se capacitando, fazendo concursos, tá? Eu sei que tem gente fazendo, tá? Levanta a mão. 2 pessoas? Não, eu contei 2 ali. 1, 2. Tá. 3. Desculpa. Posso sentar. Tá. E queria falar uma coisa para vocês. Tá? Quem é o... Cada um de vocês, na verdade, é o chefe de vocês mesmos. São vocês que fazem o seu dia a dia acontecer. No trabalho, tá? Por isso que eu pedi que trabalhasse. Esses que estão estudando, tá? Que são poucos, tá? O quanto que vocês estão investindo em vocês, para vocês serem produtivos, para não ser como esses pastores que estão negligenciando aquilo que Deus deu. Muitas vezes, nós temos dificuldade de ser abençoadores. Por quê? Porque nós não nos capacitamos, não nos preparamos, ficamos satisfeitos conosco mesmos. Tá? Esses pastores que estavam ali, que estavam esperando alguém mover a rocha era difícil ser movida? Não. Sabe por que não? Porque Jacó foi lá e moveu a rocha e deu de beber para as ovelhas de Raquel. Se vocês lerem, vocês vão encontrar que aquela rocha foi movida por Jacó. Não foi movida por 10 pessoas, foi movida por uma pessoa. E às vezes nós, como cristãos, às vezes temos feito poucas coisas para nós nos habilitarmos. Tá? Eu decidi, eu estou fazendo curso de inglês. Tá? E eu tenho mais 50. Tá? Decidi fazer curso de inglês. Por quê? Porque isso é importante para me capacitar. Quem sabe Deus nos dá uma oportunidade de eu estar fora do Brasil. Quem sabe, diferente, receber alguém fora que venha aqui para o Brasil. Tá? Nós temos que estar capacitados. Tá? Se nós não nos capacitamos, como que podemos abençoar? Tá? Ficamos esperando, Deus, concede. Não, Deus já deu todas as coisas. Tá? Para os jovens, estudem, se capacitem, façam uma pós, aprendam pelo menos 2 idiomas. Para aqueles que estão com mais de 30, como eu, tá? Faça um mestrado, faça uma pós-graduação, aprenda mais um idioma, estude a palavra. Tá? Eu não vou me arriscar aqui, mas a vontade que eu tenho é perguntar: quantos leem a Bíblia de forma regular? Quantos têm lido a Bíblia e Deus tem revelado a palavra dele? É o outro. Então, ser diligente, fazer com excelência. Será que nós estamos fazendo todas as coisas com excelência ou nós estamos como esses pastores ali, sentados, esperando nada. Tá? Então, nós não podemos ficar aguardando as coisas acontecerem. Tá? Nós temos que estar participantes. Tá? O outro item. Tá? Então, Jacó era justo. Tá? Gênesis 31, 6 e 7. Eles assim, ele falando para Labão e os filhos de Labão. Eles assim: vocês sabem, falando filho com Labão, vocês sabem que eu trabalhei para o seu pai com todo o empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Vamos continuar aqui. No 31, no versículo 38 e 39, diz mais uma coisa. Ele diz assim, Jacó, ele fala assim, 20 anos, falando para Labão, 20 anos estive com você.
Suas ovelhas e cabra nunca abortaram. Ele cuidava muito bem das ovelhas. E jamais comeu um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca levava a você os animais despedaçados por feras. Eu mesmo assumia o prejuízo. E você pedia contas de todo animal roubado de dia e de noite. Jacó assumia todo o prejuízo. Jacó assumia todo o prejuízo. Tá? Às vezes eu vejo a Nanaia falando assim, a Jerissa quebrou isso aqui. Só que ela não contou para nós. Às vezes nós fazemos nosso trabalho. Errei. Deu um prejuízo, 10 mil reais, 5 mil reais, 1.000 reais, 10 reais. Deu prejuízo. Vou ficar quieto. Ou eu restituo. Ou devolvo aquilo que eu fiz de errado para o meu patrão. Quem errou? Fui eu. O que eu faço? Que tipo de cristão que nós somos no nosso trabalho? Eu me calo. Ninguém vai ver que fui eu que errei. Se me perguntarem, eu dou uma desculpa. Jacó era um homem justo. Jacó era um homem justo. Se ocorria algo, ele assumiu o prejuízo. Quantas vezes nós fazemos coisas que dão errado, que dão prejuízo para o nosso chefe, e ficou quieto? Jacó não. Jacó ele restituía. Falamos de 6, tá? Mais um. Jacó, ele era fiel. Tá? Gênesis 31, 41 e 42. Aqui é uma aula para nós homens, tá? Mas também para nós trabalhadores. Ele é assim. Foi assim, nos 20 anos que fiquei em sua casa, Labão. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas 2 filhas. E 6 anos por seus rebanhos. E 10 vezes você alterou o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos. E na noite passada ele manifestou sua decisão. Jacó trabalhou 14 anos para não receber um tostão de salário. Vocês trabalhariam 14 anos para não receber um tostão de salário? Mas ele fez uma coisa bacana. Tá? Ele trabalhou 14 anos para ter a mão de Raquel. Ele era um homem fiel. E mais, tá? Se a gente for ler, tá? Jacó trabalhou 7 primeiros anos, tá? E não conheceu Raquel como mulher. Labão entregou sua filha mais velha, Lia, como mulher. E ele a conheceu como mulher. Tá? Ele só foi conhecer Raquel como mulher depois que seu pai lhe havia dado. Labão havia entregado a mão de Raquel como esposa para Jacó. Então Jacó foi fiel. Tá? Ele trabalhou 14 anos só para conquistar a esposa dele. Bacana, né? As mulheres deviam se sentir orgulhosas, né, dos maridos. Jacó trabalhou 14 anos para que pudesse ter direito a Raquel. Quando completou o período de 14 anos, já tinha nascido José, que a gente conhece bem, né? Jacó falou assim, eu vou embora. Por quê? Porque agora eu preciso construir os meus bens. Tá? E Labão fez uma proposta para ele. Tá?
Na proposta que Labão fez para ele, tá? Na verdade, Labão perguntou, quanto que você quer ganhar? Tá? Jacó fez uma proposta para Labão. Ele falou assim, olha, tá? Como as ovelhas aqui têm características diferentes, tá? Eu vou ficar só com as ovelhas malhadas, pintadas, listradas, tá? Que nascerem. E o que Labão fez? Ele tirou todas as ovelhas. Quem faz biologia, quem faz tudo segundo grau já sabe, né? Não tem como nascer ovelhas pintadas, salpicadas, listradas, tá? Se você não tiver matrizes que sejam dessa característica. Então Labão tirou todas as ovelhas que têm essa característica e só deixaram as brancas. E as brancas, elas não são dominantes. Então onde tem ovelha branca, só nasce ovelha branca. Bom, me ajuda, né? Vocês parece que não estudaram. Eu sei que já faz tempo que eu estudei isso, mas onde tem ovelha branca, só nasce ovelha branca. Deus cuidou e fez nascer as ovelhas malhadas, listradas, pintadas. E Labão ficava mudando esse padrão toda hora, né? Uma vez tinha que nascer só as malhadas, outra vez só as pintadas, e ele ficava trocando. Tá? Mas Jacó era fiel. Ele fazia o que Labão dizia e Deus abençoava. Deus via a Jacó e abençoava Jacó. Então, Jacó era um homem fiel. Tá? Deixa eu fazer mais um comentário. Outro dia o meu filho me perguntou, pai, como que você fazia? Hoje eu sou empresário, né? Mas na época eu trabalhava como funcionário. Né? Você ficava até mais tarde no trabalho? Eu falei para ele, ficava. Tá? Às vezes ficava até noite. Tá? E só um pouco. E tem muita gente que Jesus fala que no pouco é fiel e no muito ele irá colocar, né? Tem gente que chega no trabalho, na Bíblia brasileira dá para chegar até 10 minutos antes, né? O pessoal usa, chega lá 8:09, bate o ponto. Chega 6 horas, não, 5:30, guarda as coisas já, né? E vamos nos arrumar para ir embora, né? Guarda todas as coisas, espera bater 5:51 para bater o ponto, né? Eu falei para o meu filho, eu não tinha horário para... Eu tinha horário para entrar, mas para sair, normalmente eu não tinha. Por quê? Porque eu era fiel para o meu chefe. Eu cuidava das coisas. E essa fidelidade vai fazer a diferença. Então, Jacó era um homem fiel. Ele foi fiel para conquistar a sua mulher. Ele foi fiel com o seu chefe. E uma última característica, eu estou dizendo, avisando, né? Não são todas as características de alguém que abençoa, mas eu peguei aqui algumas características que eu encontrei em Jacó. A última, talvez essa seja, todas são importantes, não vou dizer que não tem menos importante ou mais importante. Jacó ouve a Deus. Tá? Pegando a palavra que Samuel deu. Jacó ouve a Deus. Tá? Gênesis 31:3 ele diz: E o Senhor disse a Jacó: Volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Jacó ouvia a Deus. Tá? Tem outro texto que mostra que Jacó ouvia a Deus. Gênesis 31:10-13. Aqui é uma coisa prática. Deus pode fazer com vocês isso aqui no seu dia de trabalho. Tá? Ele disse, na época do acasalamento, tive um sonho, em que olhei e vi que os machos fecundavam o rebanho, tinham listras, eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho, Jacó. Eu respondi, eis-me aqui. Então ele disse, olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão lhe fez. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora dessa terra e volte para a sua terra natal. Jacó ouvia a Deus.
Tá? E essa é uma característica que nós, como seu povo, como abençoadores, temos que ter. Nós temos que ouvir a Deus. Hoje, tá? Ele nos fala através da sua palavra, através do Espírito Santo. Tá? Vou pegar uma situação aqui. Disso aqui que eu estou falando, cada um de vocês está me ouvindo. Mas o Espírito Santo vai revelar para vocês, de forma diferente para cada um de vocês. Por quê? Porque o Espírito Santo é que quem faz a obra, não sou eu. Tá? Eu tenho a responsabilidade de trazer a palavra, mas quem vai fazer a diferença na vida de cada um de vocês é o Espírito Santo. Então nós temos que ouvir o Espírito Santo. Nós temos que ouvir a sua voz. Para quê? Para que possamos tomar as decisões corretas. Para quê? Para que nós possamos, primeiramente, nós sermos abençoados, para que possamos abençoar nações. Tá? Jacó, ele não era orgulhoso, ele era humilde, mesmo na situação que ele estava vivendo. Tá? E tem mais uma coisa. Tá? Se nós formos ler ali em Gênesis 30, 43, ele diz, né? Jacó ficou extremamente rico. Mesmo com toda aquela situação de adversidade, Jacó ficou extremamente rico. Em quanto tempo? 20 anos. 20 anos. Na verdade, 6 anos, né? Porque 14 ele não ganhou nada. Em 6, Deus o tornou extremamente próspero. Tá? Eu perguntei a idade de vocês, né? Ah, vocês se manifestaram. Sabe quantos anos Jacó tinha quando ele foi ali para Padã Arã? Ninguém se arrisca? Ouvi alguém? Uns 20 anos. Quanto? 30? 15? Eu vou dizer para vocês, está escrito na Bíblia, sabia? Está escrito, a idade de Jacó. E aqui eu vou ser um pouco rígido com vocês. Está escrito na Bíblia. E por que a gente não sabe? É simples. Porque nós não lemos mais a Bíblia. Estamos muito ocupados. Temos muita coisa para fazer. Estamos muito ocupados para fazer. Jacó tinha 40 anos. Sabe por quê? Ou um pouco mais. Porque foi a idade que seu irmão Esaú casou com as mulheres hititas. Jacó era gêmeo de Esaú. Esaú tinha 40 anos quando ele se casou com as mulheres hititas. E às vezes nós não lemos a Bíblia. Nós não entendemos o que ela está escrita. Nós não estudamos ela. Nós não buscamos. E nós temos que buscar a palavra. Porque nela está essa instrução aqui para nós. Eu entendo que aquilo que eu vi aqui foi algo que Deus revelou para mim. Deus pode revelar de outra forma para vocês. E para isso, nós temos que buscar o Espírito Santo. Qual que era? Tá? Vamos rever aqui os itens que eu falei. Né? Tá? Para que nós possamos ser abençoadores, nós temos que valorizar quem nós somos. Nós somos filhos, nós temos que valorizar quem nós somos. Tá? Nós temos que ser o quê? Obedientes. Tá? Nós temos que ter o nosso encontro pessoal com Deus. Nós temos que reconhecer a Deus através dos nossos dízimos. Nós temos que fazer todas as coisas com excelência. Nós temos que ser justos. Nós temos que ser fiéis. E nós temos que ouvir a Deus, ouvir o Espírito Santo.